Sendo o inversor o cérebro do nosso sistema fotovoltaico, podemos dizer que ele é o componente mais complexo, justificada pelas inúmeras funções que ele possui. Além dele ser responsável por integrar o sistema fotovoltaico com a rede elétrica da concessionária. Para compreender a sua função, é essencial compreender a diferença entre o padrão elétrico contínuo, CC, e o padrão elétrico alternado, CA. O contínuo define a tensão e a corrente como constantes, onde não há variação periódica do sinal elétrico ao longo do tempo. Os módulos solares geram sua energia elétrica dessa forma, CC, assim como baterias e pilhas convencionais. Mesmo que a geração varie com a irradiação solar, ele não tem uma uniformidade nem periodicidade para que possa ser conectado diretamente à rede elétrica que trabalha com alternada, a CA. Então, com a corrente alternada, há uma variação da tensão e da corrente, mas de forma periódica, onde um padrão é repetido ao longo do tempo com uma determinada frequência, sem a distinção entre a polaridade positiva e negativa do sistema. A rede elétrica brasileira trabalha com um padrão CA. Os inversores, então, são os equipamentos que trabalham para captar o sinal CC e converter esse sinal em CA para que haja um acoplamento elétrico dos módulos solares com a rede elétrica. As normas brasileiras definem as características de tensão de fornecimento como sendo corrente alternada de onda senoidal e com uma frequência de 60 Hz. A tensão de fornecimento pode assumir diversos valores dependendo da localidade, mas os mais comuns são 220 volts 127 e 380 220 volts. A função principal do inversor fotovoltaico é realizar a conversão da energia gerada pelos módulos fotovoltaicos, em CC, para CA, nas mesmas especificações da rede elétrica presente no ponto de conexão, sincronizando assim a frequência da rede elétrica da concessionária. Contudo, ao longo dos anos e as necessidades de adaptação do setor, houve a implementação de itens adicionais visando maximizar a geração de energia. Um deles é o MPPT, Maximum Power Point, onde um sistema eletrônico é integrado ao inversor para realizar a busca da tensão e corrente elétrica que possam extrair a maior potência dos módulos. Assim, os inversores podem conter diversos modos de MPPT integrados em seus canais, dependendo principalmente da potência do equipamento. Uma outra característica importante é que os inversores monitoram de forma contínua os parâmetros elétricos da rede elétrica para evitar qualquer operação individualizada em quedas de energia. Isso é chamado de sistema anti-ilhamento, onde o inversor solar desliga o sistema fotovoltaico da rede elétrica mediante a instabilidade ou queda de energia. Isso é um quesito de segurança importante, principalmente para os operadores das concessionárias que estiverem executando manutenções corretivas na nossa rede elétrica. Então, é sempre importante lembrar o seu cliente que se a rede elétrica da concessionária desligar, o seu sistema solar também será desligado para a segurança dos operadores. Mesmo assim, quando o inversor observar a normalidade da rede elétrica, ele fará a reconexão automática e sem a necessidade de intervenção do cliente. Algumas características que aumentam o tempo de vida do inversor são as proteções acopladas a ele. As proteções de curto-circuito são um exemplo, pois evitam possíveis curtos-circuitos acidentais sem gerar problemas ao equipamento. Um outro item de proteção que é disponível nos inversores é a proteção contra a polaridade reversa, onde evita que as entradas do inversor recebam uma ligação da string dos módulos solares de forma invertida, o que poderia ser desastroso ao inversor. Essas proteções acompanham também uma chave de desconexão do lado CC, caso seja necessária qualquer intervenção. Veja um exemplo dessa chave. Mas algumas características relevantes dos inversores são a existência do grau de proteção contra água e poeira, o IP, que são apresentadas na NBR-IEC 60529. Seu inversor necessita estar de acordo com essa norma para ser instalado em ambiente aberto, o que é indicado que o equipamento tenha a partir do IP55. Fique ligado! No próximo episódio vamos ver quais os principais tipos de inversores solares. Até lá!